Salve, salve família, meu primeiro doutor. Estamos aqui no meu podcast, o podcast oficial do meu primeiro doutor. Mais um episódio. Eu sou o Bebeto Maia, aqui nos estúdios comigo, minha esposa, minha digníssima esposa, Flavinha. Oi, gente, tudo bem? Que bom, estamos aqui para mais um episódio no mês de novembro, Novembro Roxo, não é isso? Isso mesmo, amor. E para vocês que não sabem, o Novembro Roxo é um mês todo dedicado à atenção da prematuridade. O mês de novembro, para nós pediatras, ele é especial por conta da prematuridade, justamente para a gente enfatizar a causa do prematuro, porque boa parte das causas da prematuridade são causas evitáveis. E o novembro, você sabe por que é novembro, Flavinha? Não, porque novembro tem alguma coisa especial? O mês de novembro é dedicado ao prematuro porque em 17 de novembro de 2008 foi criada a Fundação Europeia dedicada ao cuidado dos recém-nascidos. Essa fundação foi criada pelo Jürgen Popp, na Holanda, e o dia 17 de novembro, que é o dia do prematuro, ele foi comemorado porque foi o dia que nasceu a primeira filha dele. Ele teve uma perda de trigêmeos prematuros em dezembro de 2006 e 2 anos depois ele teve a primeira filha e resolveu colocar o nascimento dela como dia dedicado à prematuridade. Entendi. Desculpa, mas e em relação à cor roxa, também tem alguma coisa mais específica por ser roxa? Sim, a cor roxa ela tem um significado que é de sensibilidade e individualidade, que são características particulares do prematuro. E aqui no Brasil, a gente tem a ONG Prematuridade, que começou seus trabalhos em 2014, que é parceira lá da Fundação Europeia de Amparo aos Recém-Nascidos. E para a gente perceber como é recente, então, essa participação, esse cuidado, essa atenção ao prematuro aqui no Brasil, né? Não tem nem 10 anos ainda da ONG da prematuridade. Alguns dados que eu vou passar aqui para vocês em relação à prematuridade, para vocês entenderem o porquê da importância da causa do prematuro, por que é tão relevante e por que é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso. No mundo, a estatística é de cerca de 10% dos nascimentos são nascimentos prematuros. Aqui no Brasil, a gente tem, para variar, né, tem uma estatística pior do que a do mundo. A gente tem uma estatística que é de 13% dos nascimentos são nascimentos prematuros. E muitas pessoas podem imaginar que talvez esse gap, essa diferença seja pouca, que de 10 para 13 são apenas 3% de diferença. Mas, na verdade, quando a gente coloca isso em números absolutos, o número total de nascidos vivos no ano anterior, aqui no Brasil, foi de 3 milhões de nascidos. Isso significa dizer que 13% são 390 mil bebês que nasceram prematuros. E se a gente conseguisse entrar na estatística mundial, ou seja, se a gente conseguisse melhorar a nossa estatística, seria algo em torno de 90 a 100 mil bebês prematuros que poderiam ter deixado de nascer prematuros. Isso é um dado que mostra um impacto maior, né, quando a gente coloca isso em números absolutos, e mostra para a gente também uma questão dessa relevância desse assunto para a questão da saúde pública, porque isso é um impacto que gera no orçamento da saúde, né, mais gasto, o bebê internado na UTI. E também a gente tem que lembrar das famílias desses bebês que estão com os bebês ali na UTI, que poderiam já estar com seus bebês em casa, saudáveis, se a prematuridade tivesse sido evitada, né? Se o nascimento tivesse sido no tempo adequado, no tempo certo. E para isso, hoje, a gente resolveu então trazer, né, Flavinha, alguém para falar sobre a experiência da família, sobre a experiência de quem é mãe de prematuro. Então, diga o nome do episódio de hoje. O episódio de hoje é Prematuridade, experiências de uma mãe. E para poder dar essa experiência de uma forma bem bonita, a gente convidou aqui Maísa,
que é nossa amiga Maísa Cavalcante. Ela é advogada, ela é esposa de Cezinha, ela é mãe de Maria Clara e ela está aqui com a gente. Tudo bem, Maísa? Joia, eu agradeço o convite, me senti muito feliz e muito lisonjeada por participar desse episódio. Estou muito agradecida, muito obrigada. A gente que agradece a você, Maísa, por compartilhar a sua experiência e por ajudar pessoas leigas a entenderem um pouco mais sobre prematuridade e confortar um pouco, acalentar um pouco o coração de quem é mãe de prematuro, que está começando a sua jornada, né, Verdade. na prematuridade. E aí, para a gente começar assim nesse assunto, eu queria lhe perguntar, Maísa, como foi a sua questão da gravidez? Se foi algo planejado? Maria Clara foi sua primeira gravidez? Você consegue contar um pouquinho pra gente? Tá. Maria Clara, eu descobri que estava grávida dela em dezembro de 2020. E antes dela, em fevereiro, na época do carnaval, eu tive uma gestação, mas acabei perdendo. Na época, fez exame e não deu, acusou nada. A primeira gestação não tinha sido planejada, assim como a segunda também não. Então, assim, tanto que como eu tive a perda muito perto, assim, fevereiro, eu não imaginava que ia engravidar tão rápido. E quando foi em dezembro, aí eu descobri que estava grávida, enjoando muito. Adoro comer panetone, né, achando o panetone meio esquisito. E aí suspeitei, falei: "Não, acho que não". Mas aí foi em dezembro que eu descobri que estava grávida de Maria Clara. E aí, A gente queria saber de você sobre, em relação à prematuridade. Você já tinha ouvido falar antes de Maria Clara nascer? Você já tinha uma concepção sobre o que era? Você já tinha alguma informação prévia sobre Tá. prematuridade? Sobre prematuridade, tem uma colega de trabalho que ela teve o primeiro filho dela prematuro, na época. E aí eu vi o primeiro contato de prematuridade nesse período. Então, assim, eu sabia por alto, mas não sabia a experiência mesmo de uma mãe de prematuro. De uma mãe que vive no UTI por causa do bebê prematuro. Então, assim, o conhecimento mesmo, a sensação de estar naquela situação, só realmente quando eu me tornei mãe de prematuro. Mas, assim, não sabia detalhes, não tinha noção das peculiaridades que é ser um bebê prematuro, dos riscos que tem, enfim, não sabia não. Só sabia mesmo que era um bebê que tinha nascido antecipadamente, somente isso. E precisava de alguns cuidados, mas que os cuidados eu achava que era coisa, assim, mais Mas, simples. Coisa assim que você vai pra uma consulta, vai passar um remedinho ali e tal, vai pra casa. Eu achava que era isso. isso é interessante você falar isso, porque realmente, na minha realidade, né, como neonatologista, que eu trabalho no ambiente de UTI neonatal, a gente identifica muito esse tipo de situação. As pessoas chegam com conhecimento zero sobre o que é um bebê prematuro, sobre a questão da formação, né, do bebê como um todo. E aí o que que acontece? Para muitas pessoas é um bebê pequeno. Isso. Então, assim, ela olha, vê, não, tá aqui a mãozinha, os dedos, o pezinho, ele só não, ele pequenininho, ele só não cresceu. É isso? que a Não, gente aí vê do lado de que fora. a gente vê do É, lado de fora. Então, aí eu sempre vou lá e explico, ó, dentro, todos os órgãos dele, né? O pulmão não terminou de se formar, o coração não terminou de se formar, o intestino não terminou de se formar. Então, ele vai precisar de muita ajuda da gente aqui de fora, de suporte da gente daqui de fora, para se manter vivo, para passar esses dias até terminar todo o desenvolvimento dele, né? Que era para terminar o desenvolvimento na barriga, ele vai completar o desenvolvimento do dele lado de fora. do lado de fora aqui com a gente. E essa questão que você falou de que é tudo muito pequenininho, a gente só acha que é pequenininho pro lado de fora, né. E quando se fala do pulmão, que foi um grande calo do sapato da época de Maria Clara, era o pulmão. Eu achei que ela nasceu ali perfeita, com as mãozinhas, falei: "Tá tudo perfeito". Mas realmente o pulmãozinho dela estava em fase de desenvolvimento, ou seja, a fase que ela ia crescer, que ela ia ganhar peso, que os órgãos dela ia estar tudo ok, estava no início ainda. E o pulmão principalmente, foi o mais, assim, que deu trabalho pra e a gente não tem essa noção. Minha sogra, na época, quando minha bebê nasceu, passou e ela conseguiu ver na época que ela foi pra UTI. Ela disse: "Mas ela é grande". É justamente por ser um bebê prematuro de 29 semanas, ela achava que era muito menor, mas não, mas ela é grande. Só que é justamente, a gente não sabe como tá internamente, né, então esse detalhe realmente a gente só conhece na hora. Ou depois, Exatamente. alguns dias, né, vai sabendo os perigos que vai correndo durante esse Infelizmente. processo todo, né. Exatamente. Essa questão até que você falou do pulmão, é interessante que, assim, a o que a gente faz para tratar o bebê prematuro, né, que é colocar ele na ventilação mecânica, apesar de ajudar ele, também compromete a formação.
e acaba acarretando numa doença que a gente chama de displasia broncopulmonar, que boa parte dos bebês prematuros, quando vão de alta para casa, tem algum grau de displasia. Alguns vão, por exemplo, com dependência de oxigênio, alguns vão sem oxigênio, mas sempre com um padrão respiratório um pouquinho mais cansado. E quando pega algum resfriado, alguma coisa, você já deve, né, saber ter essa Imaginar experiência. como é. É, Que é justamente isso, a gente trata uma coisa, mas com medo de ficar muito tempo com aquele tratamento, e aí você vai é justamente quando eu falo, você vai descobrindo aos poucos, cada tempo que você vai passando mais na UTI, você vai descobrindo: "Olha, ele tá assim, mas já deveria ter saído, porque pode acontecer isso", aí você fala: "Ai meu Deus, é melhor sair, é melhor ficar", enfim, mas é isso. exatamente. E aí, assim, você tinha algum risco já de Maria Clara nascer prematura ou como é que Não, foi o seu mesmo tendo a perda gestacional em fevereiro, na minha gestação foi super tranquila, tudo. Inclusive, semanas antes na verdade, uma semana antes dela nascer, eu tinha feito a outra, da 28ª semana, e estava tudo ok, tudo perfeito, maravilhoso, líquido, tudo. Não tinha nenhum risco mesmo não, estava tudo certinho. E como foi, que você soube que Maria Clara ia nascer? Você entrou em trabalho de É, parto, alguma coisa? entrei. Porque assim, eu fui a outra dela sempre era na segunda-feira, aí no na uma semana antes eu fui pra outra, tudo ok. Quando foi numa segunda-feira, na semana seguinte, que eu já estava na 29ª semana, eu comecei a sentir algumas dores, assim, na terça na segunda muito pouco e na terça. Na terça aumentou bastante, assim, sentia como fosse que eu nem sabia, mas assim, tinha as contrações que ficava só de um lado, já: "Acho que ela tá desse lado", mas era já contração no treinamento. E aí começou a aumentar as dores e na terça-feira eu fui ao médico à tarde, ele olhou e falou: "Não, tá tudo ótimo, seu bebê tá lá em cima, ela vai nascer com 9 meses e olhe lá, se não passar alguns dias". Beleza. Voltei pra casa, tudo ok. Na quarta-feira, trabalhei normal, que ainda estava home office, trabalhei normal, mas já sentindo algumas dores e achava que era cólica, assim, tipo, tomei um Lufital achando que era alguma coisa assim de que eu tinha comido, comi mamão, falei: "Ah, tô melhorando, acho que já tô melhorando". Aí quando fo isso era à tarde, quando foi inclusive era no dia que foi montar o quarto dela, acho que ela ficou ansiosa e resolveu nascer, deixou a mãe ansiosa. Aí ela estava montando o quarto, e aí terminou de montar o quarto, nesse dia eu estava tão assim que minha mãe falou assim: "Mas você não foi olhar o quarto ainda?" Eu falei: "Não, quero olhar só quando estiver pronto". E continuei trabalhando, aí fiquei sentindo esse desconforto e quando foi por volta de umas 7 horas eu falei: "Ai, se não melhorar isso eu vou pro hospital". E tinha o período da pandemia, que estava num período que já tinha melhorado, mas já estava meio que os casos aumentando, então eu ficava com receio: "Será que eu vou? Será que eu não vou?". Aí minha mãe fez: "Não, acho que é normal". Enfim, foi passando um tempo e as dores aumentando e minha mãe notou minha barriga mais baixa. Aí nesse momento, assim, eu deitei, quando eu deitei eu senti uma pontada muito forte, um chute mesmo. Aí eu falei: "Não, essa menina parece que quer nascer". Quando eu levantei, minha bolsa estourou. Meu Deus. Isso era umas perto de 8 e pouco para 9 horas. Meu marido não mora aqui durante a semana, que ele trabalha fora, estava eu, minha mãe e minha avó, nenhuma das 2 sabe dirigir, exceto eu, não tinha condições naquele momento. Aí liguei para um amigo que morava próximo, enfim, me levou para o hospital. Quando a gente chegou lá, aí a minha médica chegou, aí foi fazer a ultra, não escutava o batimento do coração dela. Aí pronto, aí eu me desesperei, "Porque você não escutava?". Ela fazia assim: "Não, é que seu bebê já está no útero". Pra mim, eu não entendia patavinas daquilo, né. Aí eu não entendia nada, eu falei assim: ela vai nascer hoje? Ela vai ser cesárea?". Ela fez: "Minha filha, seu bebê está nascendo, prestes a nascer". Enfim, minha médica chegou, só deu tempo da minha médica chegar, organizar tudo, porque ainda ela estava nascendo, ela estava sentada, que deve saber que é um Sim, parto bem, assim, mais difícil. mais difícil, né, e é bem Isso. raro, porque ou faz cesárea ou parto prematuro, quando é prematuro, por a cabeça do bebê ser maior, geralmente o corpinho passa e a cabeça tende a ficar, então é bem mais Difícil. perigoso, né. Isso. Isso eu soube dias depois, quando minha médica me falou. E aí tinha tudo pra não dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí foi quando ela nasceu. Aí ela nasceu às 10 e pouco da noite, do dia 19, que estava com previsão pra 5 de agosto, né, resolveu se antecipar bastante, e foi assim. A bolsa estourou, ela nasceu de parto normal e de bunda pra lua ainda. Eh, Maísa, eu, assim, costumo dizer que a quando a gente vivencia a experiência, é muito diferente de eu ser, médico e só explicar, passar as informações, né. E aí uma vez uma grande colega minha de trabalho, ela teve o bebê dela foi de tempo normal, né, não foi prematuro, mas
cansou e precisou ir para UTI. E o cansaço, na época, a gente, como é médico, né, a gente fica sempre. Ah, eu acho que é tal coisa, vai ser rápido, né? Ela imaginou que era um desconforto rápido, alguma coisa adaptativa, né? Como a gente fala. Só que não foi bem assim. E foram passando-se os dias, passando-se os dias. E ela teve alta e foi para casa. E ela contou pra gente, assim, né, que, claro, isso mudou a forma como ela aborda hoje as mães dentro da UTI para conversar, porque realmente você passa a ter a experiência, né? É. E ela disse assim que realmente quando a mãe tem alta, que vai para casa e o bebê fica e ela chega em casa, foi a pior sensação que ela experimentou. Então eu queria perguntar para você, assim, como foi quando você teve alta do hospital e você chegou em casa e não tinha Maria Clara? Pronto. Essa é uma experiência que eu falei: "Meu Deus", eu imaginava as mães que ia acontecer isso, como eu disse, tem um colega que teve, falei: "Ai meu Deus, eu não consegui imaginar uma situação dessa, Deus me livre de acontecer comigo, que eu acho que eu não tenho estrutura para isso". Aí pronto, Clarinha nasceu na quarta, na sexta-feira eu tive alta. Quando eu cheguei em casa, a sensação quando você sai do hospital, é tipo assim, você tá deixando todos não é nem um pedaço, você tá ficando inteiramente lá. E quando eu cheguei em casa, era uma sensação de tristeza, e é como se desse eu não sei nem explicar se esse é o sentimento, assim, eu me sentia envergonhada ao mesmo tempo, porque eu estava chegando sem minha filha. Você se culpa, eu me culpei muito na época, mesmo sabendo que eu não tinha culpa de nada. Mas eu fazia: "Por que comigo? Por que que aconteceu dessa forma?". Quando eu cheguei em casa, que é a cena que eu me lembro, a minha mãe abrindo a porta e eu entrando com meu marido, ela não falou absolutamente nada, porque ela sabia que eu estava ali em pedaços. E minha sensação foi entrar direto pro quarto, e não queria ver ninguém naquele momento, porque é a sensação de tristeza mesmo. Você se sente meio que impotente, você se sente culpada e questiona muito Deus nesse momento. Eu questionei muito, porque eu falava assim: "Meu Deus, por que comigo? O que que eu fiz pra merecer isso?". Minha primeira filha, numa UTI, estava tudo bem, então você se questiona demais. Então a sensação é de solidão, de angústia, tristeza e também, ao mesmo tempo, eu ficava envergonhada. Não sei por que esse sentimento, mas me dava vergonha de saber assim: "Meu Deus, eu tô chegando sem minha filha". E envergonhada porque eu estava muito, muito triste e, assim, essa sensação pra mim de mostrar minha fragilidade é algo que eu não gosto. Então, assim, nesse momento de mãe prematura, eu tive que mostrar muitas vezes minha fragilidade, que eu não gosto de mostrar. E foi isso, foi essa sensação de tristeza mesmo, profunda, que eu achava assim: "Meu Deus, isso aqui não vai passar nunca". E de muito medo, né, de não saber o que ia acontecer. Demais. Quando o telefone tocava, que é um número diferente, eu não sabia se eu corria quando eu não estava no hospital, porque eu passava meu plantão era direto no hospital, eu passava o dia no hospital, só ia pra casa no finzinho da noite. Então, quando o telefone tocava diferente, assim, eu já ficava: "Ai meu Deus", quando era um número residencial, assim, residencial, começa com 4, um 3, aí eu falei: "Meu Deus", era do hospital, não sabia se corria pra lá, não sabia se atendia, enfim, era aquela Tinha medo da notícia tinha medo também, da né, de ser notícia, uma porque a gente sabia que quando alguém ligava, não era algo bom. Então ficava sempre naquele medo quando você não estava lá, sempre era um medo de receber alguma notícia ruim. E como era, assim, aproveitando para perguntar que você falou, você passava, né, o dia no hospital, mas você passava o dia, mas não pode passar o dia todo com a bebê, Não né, pode. tem Isso, os horários, né? isso. Clarinha, como ela era prematura, não sei se entraria num caso de extremo, porque ela era de 29 semanas. Mas aí tem aquele período que ela teve que passar 3 dias com toque mínimo, porque tem a questão de, né, que não pode manusear muito, nem os profissionais, só o básico mesmo, porque tem o risco de ter hemorragia, cerebral e tudo mais. Então quando ela nasceu, eu passei ainda 8 dias pra chegar perto de Maria Clara, pra ela ficar no meu colo. Então foram 8 dias, eu só via ela pela pontinha, assim, pegava e nos 3 primeiros dias eu não podia nem tocar, porque eu morria de medo. E ainda mesmo podendo tocar, eu morria de medo, porque eu achava ela muito frágil. Era tudo muito pequenininho. Minha mãe fala que quando ela começou a usar a luvinha, minha mãe sabia que ela estava crescendo de acordo com vinham os esparadrapo. E ia diminuindo os esparadrapo e ela dizia assim: "Tá perto". E realmente, era tão pequenininha que, tipo assim, você tinha medo de pegar, entendeu? E assim, passou quando a gente tá lá, a gente não pode pegar direto. E como eu disse, Maria Clara, ela precisou muito de oxigênio. E aí, então, assim, a saturação dela constantemente caía. E essa cor aqui lembra muito o período que ela ficou na UTI, que ela teve uma queda de saturação nos meus braços. Ela chegou em 60 e pouco, foi ficando roxa, roxa, muito roxa.
Na hora a médica disse não se sabia se me socorria, se socorria ela. Porque eu olhava assim, e era período de saturação, que aí via falar da Covid, então tudo era saturação. Era assim, o olho na incubadora, o olho no monitor para ver como é que estava a saturação. E naquele dia me deu um trauma tão grande que eu não queria, embora eu tenha que ter o contato, eu não queria segurar ela porque eu tinha medo dela estar no meu colo e de saturar. Tanto que quando ela vinha, acho que a sensação que os filhos têm da mãe, quando ela vinha pro meu colo e eu tava nervosa, eu sempre ficava assim. Aí a médica fazia: olha pra ela, não é pro monitor. Eu não conseguia nem deitar direito. E aí ficava agitada e, consequentemente, ela ficava também. Então eu ficava, bibi, bibi. Aí eu falei, não, tira, pode tirar, coloca ela na incubadora. E quando o pai dela chegava, que era no final de semana que ele podia ver, na sexta em diante, ele muito tranquilo, né? O oposto da mãe aqui. Então ela Os ficava de opostos se boa. atraem, então, né? Exatamente. Ela ficava de boa. Aí eu fazia assim, às vezes nem ficava perto porque eu queria ver, tipo, quando a saturação dela tava em 90, eu falei, meu Deus, graças a Deus, 92. Pra mim, era uma vitória. Então, assim, esse contato, assim, embora fosse necessário, às vezes eu tinha medo porque eu achava que ia ser prejudicial pra ela. Porque tem essa questão de saturar bastante ela. Eu vou pegar esse gancho agora do que você falou e explicar um pouquinho para a audiência, né? Que o manuseio mínimo é um período assim que o bebê nasce, que é, tem literatura que estipula 72 horas, tem literatura que estipula um pouquinho mais, 96, que seria 3 ou 4 dias, né? Uhum. Esse período a gente condiciona todas as manipulações do bebê apenas de 6 em 6 horas. Então, troca de fralda, exame do bebê, fisioterapia, cuidado de enfermagem, medicação. Então, tudo a gente tenta organizar para ser de 6 em 6 horas. Então, é tanto que quando a gente vai examinar o bebê, a gente sempre organiza com a equipe, para ir todo mundo e tocar no bebê no mesmo tempo, no mesmo período, né? Isso, Sim. como você falou, é para reduzir o risco de uma hemorragia, que é a hemorragia cerebral do bebê, então para diminuir o número de procedimentos para diminuir esse risco, né? E também queria aproveitar esse seu gancho para isso que você falou em relação ao contato, porque o tema do Novembro Roxo desse ano foi justamente é, a questão do contato pele a pele, né? Que tá sendo cobrado de que esse contato seja estimulado para as famílias e tanto para o pai quanto para a mãe. Eu achei muito legal isso que você falou do Cezinha participar. A gente fica muito feliz na UTI quando vê um pai que é muito participativo, né? Um pai que também quer fazer canguru, quer colocar o bebê, né? Que todo mundo que faz diz que é uma experiência assim sem igual, única, né? Colocar o bebê em canguru. E eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre isso e perguntar para você, já que é uma experiência assim única, conta um pouquinho pra gente como é a experiência de colocar o bebê em canguru. É muito especial, é diferente, como é? É diferente, é especial. Às vezes a pessoa não sabe nem explicar a sensação que é, tipo assim, e principalmente quando ela nasceu, meu contato foi só assim, no rostinho rapidinho e teve que levar ela Já pra tem que UTI, ou seja, eu não levar. peguei ela, eu não tive essa experiência. Então, quando ainda ela foi pra UTI, eu passei 8 dias pra ter o contato com ela. E quando eu tive, tipo, a sensação do quentinho aqui dentro do coração, literalmente, porque ela era um pacotinho, né. Minha mão praticamente segurava ela todinha. Então a sensação, assim, é tipo assim: "Ai, vou proteger você bastante aqui, não vejo a hora de você ir pra casa", é uma sensação, assim, que a gente só agradece a Deus por ter aquele momento, por estar agradecendo por ela estar viva e estar tendo a chance de lutar ali. É uma sensação, assim, ave Maria, não sei nem explicar. Perfeita, maravilhosa. E eu ia aproveitar aqui para pedir algumas explicações, né? Porque como eu também sou leiga no assunto, Maísa comentou que Maria Clara nasceu com 29 semanas. E então, ela falou que ela era uma prematura. Tem uma classificação de quantas semanas é considerado prematuro, a partir de quantos? Tem, a gente considera prematuro abaixo de 37 semanas, né? Então, quando até 36 e 6 dias, o bebê é chamado de prematuro. Quando ele tem 37 ou mais, ele nasceu a termo, né? Que é no tempo adequado, vamos dizer assim. E aí, quando o bebê tem mais de 34 semanas, a gente chama ele de prematuro tardio. Por quê? Porque ele já foi quase de termo, né? Faltou Uhum. poucas semanas para ele se tornar de termo.
que fica entre 29 e 34 é o prematuro médio. E quando ele tem menos de 29 semanas é o que a gente chama de prematuro extremo. Hoje, o pessoal que é de fora, que estuda bastante isso, já está querendo dividir um pouco, porque quando você pega a classificação, você percebe que de 34 para 37 é uma faixa que dá 3 semanas, né? De 29 a 34 já é uma faixa de 5 semanas. E abaixo de 29 é uma faixa que fica muito grande. E aqui no Brasil, a gente tem uma viabilidade um pouquinho menor do que a mundial. Viabilidade é quando o bebê nasce prematuro e sai de alta da UTI com 50% de chance de ter nenhuma sequela, como foi o caso de Clarinha, né? Que você disse que ela saiu praticamente sem nenhuma repercussão. Então, quando a gente fala viabilidade, é isso. Aqui no Brasil é em torno de 26 semanas. Lá fora tem país como o Japão que é 23, né? E quando você melhora a viabilidade do país, você melhora a qualidade da assistência para os outros, né? Para as outras faixas de cuidado, de prematuridade. Então, assim, o que os pesquisadores estão vendo é que esses bebês mais prematuros, eles são um pouquinho diferentes. Que é o que a gente fala, criança é diferente de adulto, recém-nascido é diferente de criança, e prematuro é diferente de recém-nascido. E dentro da própria prematuridade também tem muita particularidade dependendo do grau de prematuro, né? Haja a idade corrigida durante o período todo, né? E eu ia aproveitar e perguntar. Então, Maria Clara nasceu com 29 semanas. Você lembra quantos centímetros? Qual Ela foi? nasceu com 37 e 1,355 kg. Nossa, 1 quilo. Eu comparava ela Grande. assim a um pacote e meio de arroz, né? Porque eu falei assim, ela era praticamente isso. Ainda perde 100 gramas, porque nasce um pouquinho inchada. Então, o peso mesmo, se fosse contabilizar, seria 1,255 kg. Isso. Muito pequenininha, muito magrinha. Isso. Muito magrinha. Muito pouquinho, né? E qual foi... você falou aqui que ela nasceu em maio, né? Mas que a previsão de parto dela era em agosto. E qual foi o tempo de internação? Mas você lembra direitinho qual foi o tempo? Com certeza. 55 dias. Quando ia completar, uma semana pra completar um mês, aí a gente teve alta. Eu rezava, eu falei, meu Deus, eu não quero passar o segundo mêsversário dela aqui. Eu rezava todo dia, eu falei, meu Deus, aqui não. Mas com 55 dias, dia 13 de julho, ela saiu no mês do meu aniversário. Praticamente 13 dias antes do meu aniversário, ela saiu. Ela me deu esse presente maravilhoso de ir pra casa. Com certeza. E eu ia aproveitar também para perguntar, Bebeto, que eu acho que é uma dúvida. A gente já conversando lá em casa, né, sobre o que é que as mães costumam mais perguntar às mamães de prematuro. Então, você recebe muito essa pergunta, doutor, quanto tempo meu filho vai ficar aqui, doutor? Sim, Qual a previsão de alta? essa é a pergunta mais comum que a gente É a dentro da pergunta UTI campeã. recebe. Assim que o bebê nasce, às vezes o bebê mal entrou na UTI quando é a alta, né? Eu digo, olha, não pense nisso agora, porque aí às vezes eu falo aquilo que eu disse aqui um pouquinho mais cedo, né? Por exemplo, ó, qual era a data prevista? Era daqui a 1 mês, 2 meses. Então, o período que ele tinha que ficar na barriga, provavelmente vai ter que ficar aqui na UTI com a gente, né? Com algum cuidado. Então, esquece um pouco o futuro, né? Que é a data da alta, e tenta pensar, focar muito no agora, né? A gente sempre fala um dia por vez, porque realmente cada dia é um dia diferente, né? E eu queria até perguntar para você que você falou aí que falaram que era uma montanha-russa, É. para você contar um pouquinho essa história da montanha-russa aí. Beto falando que a primeira coisa que pergunta mal chega, já pergunta quando vai ter alta, foi o meu caso. Eu falava assim, quando é que ela vai ter alta? Ele disse, olha, era um dia de cada vez, cada caso é um caso, tem que tratar ela agora, que é o caso dela, ela é prematura, enfim. E a questão mesmo de que você perguntou foi o quê, Bebeto? Da montanha-russa. Da montanha-russa, quando eu entrei lá, aí a psicóloga falou assim, olha, aqui é uma montanha-russa. Aí eu falei assim, a gente escuta isso direto, né? A vida é uma montanha-russa. Mas lá é uma montanha-russa mesmo. Eu morro de medo de brinquedo, e a montanha-russa nem se fala. E realmente era assim, bebê prematuro, quem já leu alguma coisa, quem conhece alguém sabe que, tipo, a gente começa, mesmo não sendo médico, começa a saber se fez alimentação, se não regurgitou, se fez cocô, se fez xixi, você quer saber toda a parte fisiológica. Que para um bebê normal, a gente vai querer saber, comeu, mas para um bebê prematuro, é primordial aquilo para ele sobreviver e para ele ter alta. Então, assim, Maria Clara, quando ela nasceu, eu não tive leite.
Então eu tive que essa batalha ainda de fazer a campanha. Eu fiz uma campanha de leite materno que pra mim foi uma das coisas que mais me emocionou, só um parêntese. Foi o arrecadamento de leite materno. Eu nunca vi tanta gente solidária. E a gente sabe, você que é mãe de 2, sabe? E que os filhos exigem muito da gente. E saber que tinha mães, na mesma condição que eu, com bebê de meses, que se doava, fazia todo o procedimento para doar leite, para mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi durante a prematuridade, que me ensinou assim muito. Que toda vez que eu vejo alguém doando um leite, me emociona demais, porque eu vi assim, caramba, a pessoa para deixar o filho ali, vai encher os potinhos e vai me doar leite. Então, Clarinha recebeu muita doação, muita, muita. Que quando ela saiu da UTI, a geladeira lá do hospital ficou lotada para outros bebês. E assim, para mim, foi a experiência mais linda que eu tive na UTI. E pelo fato dela eu não ter aleitamento materno exclusivo e ela precisar de fórmula, então assim, todo dia a gente pensava, se ela tem até um termo agora que eu esqueci, quando come tudinho, não deixa nada, enfim, sempre ela se alimentava direitinho. Mas existia o entrave da respiração. Então, assim, hoje ela estava super bem. Era as piores experiências na UTI. Maria Clara estava bem. Teve um dia, tirou o CPAP, que é o respirador, e fiquei feliz da vida. Quando isso foi numa quinta, no quarto pra quinta, aí todo mundo vibrava, porque Maria Clara era o bebê que não queria sair de CPAP. E quando eu cheguei na sexta-feira, era o primeiro leito. Quando eu cheguei na sexta-feira, que eu vi, já de longe, eu não tinha visto ela, mas já via os tubinhos, o barulhinho daqueles respirador, isso ali me deixou sem chão. Aí, ou seja, eu tava numa montanha-russa literalmente. Ela tava bem, prestes a ir pra casa, de repente ela tava usando o CPAP, e quando ela voltava, a dosagem maior. Então eu falava assim, meu Deus, eu não vou sair nunca daqui. E aí quando a médica falava assim, mas você vai sair, nem que seja levando o aparelho. Aí eu falei assim, não, eu não quero levar o aparelho, não, quero que ela vá respirando sem aparelho. Então, assim, a experiência de montanha-russa, de fato, na UTI você vive a experiência, porque hora você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo mesmo. Então, essa frase se aplica bem ao pé da letra na experiência de UTI NEO. Eu queria aproveitar para falar isso que você falou do leite, que eu acho interessante, que assim, eu já tive algumas pessoas próximas que chegaram para mim assim para pedir cartinha pro filho receber leite, porque a mãe não estava conseguindo dar, e era um bebê de termo em casa, saudável, né? E aí eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou dar, porque como neonatologista, eu sei que o leite de banco, ele é primordial para o bebê prematuro. Muito. Então, assim, eu não vou fazer uma cartinha É para ouro. tirar o leite do prematuro para dar para um bebê de termo, sabe? Mas às vezes as pessoas não Não sabem, sabem, né? Então, não muito sabem. importante a gente Então, muito conversar aqui importante a gente. sobre. Exatamente. Por isso que eu sempre digo: informação é o melhor remédio. É. E aí eu queria aproveitar essa deixa que você falou sobre o leite para explicar um pouquinho para a audiência, né? Que assim, a fórmula é um leite artificial que é modificado. Ele pegam leite de vaca e modificam a quantidade dele de proteína, de minerais, para tentar adequar ele mais próximo do leite materno, né? Mas não chega próximo. E a fórmula para um bebê prematuro, como a gente explicou aqui no começo, que os órgãos não se desenvolveram ainda, então assim, a fórmula, ela acaba que tem uma digestão muito diferente e pode afetar a questão da absorção, e essa questão da absorção pode inflamar mais o intestino, essa inflamação maior do intestino pode acarretar em infecção. Por isso que é tão importante o leite materno, e quando a mãe não tem, a gente conseguir doação para pegar o leite do banco, que é um leite processado, né? Também não é só o leite materno, ele é levado para um banco de leite, para ele ser pasteurizado, e aí então é que ele pode ser utilizado, né? Isso. E aproveitar então também aqui para dizer, quem for da nossa região, aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, a gente tem o banco de leite na maternidade Januário Cico, e a gente também tem o banco de leite no Hospital Santa Catarina, lá na Zona Norte, e tem também banco de leite no hospital, na maternidade Divino Amor, em Parnamirim. Então, se você tem excesso de leite, doe o seu leite, porque muitos bebês vão se salvar. E às vezes as mães acham, mas eu tô um excesso de 20 ml. Mas quantos ml começa a dieta, hein, Maísa? Quanto é? 1 ml, você vai vibrando quando vai indo pra 2. Pois é. Então, muito assim, importante, 20 ml, às vezes você vai garantir a dieta do dia todo de 2 prematuros. Isso.
Então, assim, Muita coisa. não fique imaginando que o que você vai doar é pouco, porque é muito. De jeito nenhum. Verdade. É exatamente isso que Era isso que você queria era. falar. Tudo bem. E aproveitando ainda, né, que a gente tá falando muito de emoção, a gente já conhece sua história, eu queria que você contasse pra gente aquele momento quando você pensou que ia de alta, aí teve mais uma suspeita, e aí como É, foi? pronto. Aí foi outra fase da montanha-russa pra mim. Clarinha, ela ia sair em previsão de alta, já com o pé na porta. Era perto na semana do São João. Então já estava super comemorando. Ave Maria, já Clarinha vem pra casa. Aí, os exames, inclusive, os procedimentos que faz pra ter a alta, repete todos os exames, né? Isso, repete todos os exames, pra ver se tá tudo bem. E Clarinha, nesse período de repetir os exames, ela também tava aparecendo um nódulo, tipo um nódulozinho na boca dela, e aí foram verificar o que era. E aí descobriu que é o hemangioma, que também diz que é muito comum de prematuro. Que o hemangioma, às vezes, pode ser superficial, só uma manchinha, ou ele pode ser uma bolsinha de sangue mesmo. Eu tô falando de forma bem leiga, assim, viu, bebê? E nessa questão de ter aparecido hemangioma, ela precisou fazer um exame cardiológico para tomar o medicamento que era necessário. E aí precisava estar tudo ok com o coração. Nesse exame de coração, descobri um achadozinho, como eles diziam, que era um nódulo próximo ao coração. E aí você pensa, é algo cardíaco? Não, não é algo cardíaco. Era uma. Quando eu recebi a notícia, o médico que me deu, que não era do hospital, ele foi chamado para entender o caso que tinha ali e me passar. Então eu fui chegando feliz da vida, porque Clarinha ia ter alta nos próximos dias. E aí, quando eu chego, ele fez, é a mãe da menina? Aí a médica fez, é. Aí ele chegou pra mim e falou: olha, sua filha tá com. Ele foi logo direto, pá. Suspeita de uma síndrome chamada esclerose, de uma doença chamada esclerose tuberose. Quando você escuta o nome esclerose, você já faz o quê? E já tá com a suspeita de uma doença, você já imagina, Bizarra, né? com certeza. Eu entrei em choque. Eu não consegui ter reação pra nada. Eu entrei literalmente em choque. Que a questão da UTI é muito solitária também. No período de pandemia, que era quem estava vivendo, era mais ainda, porque eu era sozinha ali. Eu nunca recebi nem meus exames, assim, eu não gostava de olhar meu resultado dos meus exames. Quem olhava era meu marido. Cezinha sempre olhava os exames, porque eu sempre tinha medo. Ai, meu Deus. Aí eu estava ali, com a minha única filha, recebendo exames e recebendo um possível diagnóstico de uma esclerose. Tuberose, que eu nunca nem sabia o que era. E aí, naquele momento, pra mim, desabou. Aí a montanha-russa foi lá pra baixo mesmo. E a questão do acolhimento das médicas que estavam lá no dia, posso falar o nome? Doutora Pode. Suiane, maravilhosa, doutora Fernanda, doutora Suiane me abraçou, que eu queria o abraço da minha mãe naquele momento. E ela me abraçou de uma forma assim que me acalentou demais. E falou assim: meu Deus, vai passar. Então, pra mim, ali foi o pior momento. Eu falei: eu vou sair daqui. E ainda, se minha filha sobreviver, porque eu não sabia o que era, ainda ela vai ter uma doença pro resto da vida. Aí, o médico começou a me explicar. E aí a alta dela foi adiada, porque ela tinha que fazer uma bateria de exames. E aí, quando ela precisou fazer os exames, era exames específicos e exame genético. Aí tinha que assinar uma papelada, porque esse exame não fazia aqui e o plano geralmente não liberava, porque é muito caro, é feito fora. E graças a Deus liberaram. Aí Clarinha sai da hospital pela primeira vez, veio o sol pela primeira vez para fazer uma ressonância magnética na liga. E aí a gente fica naquela luta de sair os resultados. Saiu o resultado da ressonância magnética, lembro como se fosse hoje. Meu marido não é médico. Mas ele olhou o resultado e falou assim: ela não tem nada. Aí eu fiz, ai, eu não acredito. Eu tava indo buscar leite, inclusive, dela. Passando nas casas pra pegar os leites. E aí eu falei, como é que você sabe? Não, saiu o resultado da ressonância e pelo que eu já olhei aqui, tá tudo bem. Aí eu, ai, meu Deus, já vai me dando uma alegria, né? Aí cheguei em casa e já fui comemorar esse primeiro resultado. Aí no hospital viram, realmente não deu nada. Aí eu perguntei, será que eu vou ter que esperar o resultado genético? Porque demorava muito mais, porque é feito fora e tal. A gente teve alta antes. E aí, num sábado, quase um mês depois de Clarinha em casa, aí tinha uma das meninas que cuidou dela na UTI, Diná, maravilhosa, a Érica também. Foi, me ligou, mandou mensagem: filha, tá tudo bem aí? Aí eu fiz: tá. Ela disse: olha, tem um negócio pra lhe dizer. Aí eu fiz: ai, meu Deus, se ela vai dizer, acho que é algo bom, senti isso, né? Aí eu fazia assim: ai, meu Jesus. E nesse intervalo, que a gente já rezava muito, né, por conta de Maria Clara na UTI,
E quando existia essa suspeita, então a gente fez uma promessa todos os dias, às 3 horas da manhã, que é o horário que eu estava em casa, porque eu passava o dia na UTI. Eu e minha mãe sempre rezava o texto da misericórdia. E prestes dela ter alta, teve um relato, inclusive, na Canção Nova, de um bebê que estava prematuro, que tinha tido alta. Eu falei, pronto, é Clarinha, já já é ela que tá saindo. Aí eu colocava a foto dela na hora da oração, e a gente teve alta. E logo em seguida, passou um mês, teve o resultado do exame. Quando o exame saiu, genético, nossa, minha mãe estava sentada lá na sala com meu marido, eu saí gritando no quarto, Clarinha não tem nada, Clarinha não tem nada. A sensação foi a melhor, foi tão boa quando eu pego ela no colo pela primeira vez. É como se eu estivesse pegando minha filha de volta, saudável, sem nada, porque pra mim foi um milagre, porque tudo indicava que ela teria. E graças a Deus, ela não teve absolutamente nada. E hoje nem possíveis sequelas de um bebê prematuro que ela poderia ter, ela não tem. Graças a Deus. Ela é um bebê saudável, feliz e teimosa. Ela tá com quanto tempo agora? 2 e meio. 2 anos e meio, de muita E alegria. muita alegria. Da minha vida. Da vida da família toda. Ai, Deus. Eu acho que ela falou, né, que você falou, acho que você falou muito da fé, né? Você acha que a questão da fé, ela foi importante pra você nesse momento? Foi. Como eu falei no início, né? Eu me questionei muito Deus. Minha mãe, eu digo minha mãe porque Cezinha geralmente estava no interior e ele vivenciava mais quando chegava. Vivia sofrendo lá porque estava distante. Mas eu chegava em casa e muitas vezes eu desabava. A minha fragilidade era toda assim, em casa. Porque para as pessoas achava que eu estava super bem. Me ligava, tô tudo bem, tudo ótimo. Tanto que eu tenho amigos próximos que falavam assim: eu acho que você tá se dando super bem, assim, você tá lidando. Logo você, mãezinha, que é tão medrosa, tão cheia de medo das coisas, super bem, assim. Eu falei: tô bem, nossa, tô. Assim, é difícil, mas tô aqui, mas em casa. Só eu, minha mãe, Deus sabe, Cezinha sabe. Então eu chegava assim, no início questionei muito: por que você fez isso comigo, Deus? Por que comigo? E por que não comigo? Entendeu? Aí vem para aquela questão, que eu ia até ter comentado também antes. Eu sou extremamente ansiosa, eu sou extremamente medrosa. Eu tenho a síndrome do jaleco branco, realmente, quando eu chego no hospital, meu coração vai lá pra cima. Aí Deus fala assim: você vai ser mãe de prematura. E aí me ensinou que, tipo assim, a minha fragilidade, que eu achava que eu tinha, que eu tenho, os meus medos, assim, que eu achava assim, meu Deus, nunca eu quero ter um parente internado no hospital. Aí eu tava com minha filha no hospital, no UTI. Meu Deus, eu não quero nunca passei por toda a experiência. E vi que passei, foi dolorosa, muito dolorosa. Eu não desejo pra ninguém, porque é uma sensação horrível. É um dia de cada vez, é um dia que você não sabe como vai ser aquele minuto. Às vezes eu entrava pra tirar o pouco do leite que eu tinha na salinha, quando eu voltava, a Clarinha estava com o enfermeiro em cima dela, porque a saturação dela estava caindo. Então, assim, é muito doloroso. E nesse período todo, minha mãe falava assim: não, você vai ter fé em Deus e Deus. Se ela nasceu no mês de Maria, que foi em maio, Maria vai trazer sua filha para casa são e salva. E realmente, aí eu me apaguei, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muita fé. A minha mãe nem se fala. Então a gente. E meu marido era aquele, dizia, ela não tem nada, ela vai sair. Ele tinha mais fé do que tudo. Aí eu falei assim: pronto, vou pegar meu grãozinho de mostarda aqui, de fé, e vou investir nele aqui. E foi graças a Deus. E as minhas orações. Eu tenho, inclusive, paguei algumas promessas, tô devendo 2 ainda, para pagar. Porque com certeza, Deus nesse momento, assim, é a base de tudo. É a base da gente suportar esse momento que não é fácil. A família inteira. Que a família inteira sofre, não só a mãe e o pai. Com certeza. Achei interessante isso que você falou, que a gente tinha falado mais cedo, né? Que eu costumo falar para as mães que eu tenho a impressão que a mãe de prematuro é muito ansiosa. Eu até perguntei para você, né? E aí eu costumo dizer isso. Eu acho que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então não é à toa que a mãe de um prematuro é mãe de prematuro. É porque ele sabe que ela estava precisando, realmente. Né? Não, não, eu também costumo dizer durante o período lá da UTI, eu disse, olha, entenda que quando tudo terminar, você vai entender o porquê de cada dia. Você vai entender a jornada, porque aí você vai ter a visão do todo. Né? Eu sei que às vezes você está muito ansioso para ir logo embora com seu bebê, tudo bem. Mas nesse dia, quando esse dia chegar, aí tudo vai ficar mais claro. Tudo vai ficar
né, esclarecer. Tudo vai se encaixando e você vai entendendo o Encaixar, e porquê você vai daqueles entender. dias ali, né? Exatamente, exatamente. Bem isso mesmo. E aí, Maísa, como você falou, quando você teve Maria Clara, você não sabia basicamente nada sobre prematuridade. E tem muitas mães que podem estar nos assistindo aqui. E eu queria saber se você poderia deixar alguma mensagem para essas mamães de prematuro. O que é que você diria, um depoimento, alguma mensagem especial para elas? Eu diria assim, desde que como o Bebeto falou, eu falei também na questão de você foi escolhida por alguma razão. O processo é doloroso, é cruel, é solitário, é muita indecisão. Você não sabe o dia que você vai levar seu filho para casa. Mas, acima de tudo, acredite em Deus, que Ele vai saber o que tá fazendo ali. Ele sabe de tudo. Às vezes a gente se programa, o médico se programa para dar alta, naquele dia não vai dar. Mas Deus sabe a alta que Ele vai ter, o dia que Ele vai para sua casa, o dia que Ele vai estar nos seus braços. E entregue nas mãos dele. Porque, assim, num momento como esse, além da questão dos médicos, que realmente, assim, quem trabalha no UTI, né, a gente, inclusive, quero parabenizar os neonatologistas, realmente, assim, é um desafio diário para eles também. Então, assim, a equipe médica que tá cuidando do seu filho, com certeza ela sabe do que tá fazendo. Mas, assim, Deus acima de tudo, sempre. Embora fala, a previsão de alta é tal dia, mas a previsão de alta, quem sabe, é Deus. E a questão, seu filho vai ter tal coisa. Não, você não sabe. Você vai fazer o melhor por ele, a parte técnica, a parte médica. Mas Deus, com certeza, Deus vai lhe sustentar do início ao fim nesse momento. Porque não é fácil, mas passa e depois você vê a recompensa. E é só gratidão. Todos os dias, eu olho para minha filha, todos os dias, sem falha, eu só agradeço a Deus pela vida dela. Eu peço muita coisa a Deus também ainda, né? Lógico. Mas, assim, a saúde de Maria Clara, pra mim, ver ela, assim, tipo, bem, saudável, sem nada, é motivo de gratidão pra tudo. Hoje em dia, assim, eu quero coisas, mas, assim, pra mim, o que eu já tenho, o que Deus me deu, que foi a saúde dela, a vida dela, pra mim já. Eu sou muito grata e por isso que eu falo, vai passar e você só vai agradecer depois lá na frente. Tem algumas citações lá da ONG Prematuridade, que eu sempre acompanho ele já há algum tempo, que eu acho muito bacana. Primeiro é que diagnóstico não é destino, acho que você vai concordar com isso, né? Total. E segundo é que foi no tempo de Deus, né? Essa questão nasceu prematuro. Não, nasceu no tempo que Deus quis, né? Exatamente. É verdade. Essas palavras se encaixam demais. Bom, aí, pra gente terminar, mas tem algumas perguntinhas que eu deixei pro final pra responder na lata, certo? Eita. Pra responder na lata. Vamos lá. Primeiro, maternidade ou paternidade deve contar ponto no currículo, sim ou não? Com certeza, sim. Você acha que mais informação lhe ajudaria a desfrutar melhor da sua maternidade? Sim, com certeza. O que a maternidade lhe ensinou, em uma palavra? Fé. Fé. Filhos somam ou subtraem? Somam muito. E como você definiria saúde, em uma palavra? Saúde. Maria Clara. Ela é definição de saúde pra mim. Show. Maísa, muito obrigado. Foi, assim, emocionante pra mim. Eu acho que vai ser para os ouvintes também, pra nossa audiência. Não sei o que você achou, Flávio. Não, eu fiquei chorando quase o tempo todo. Mas você não é critério, amor. Você chora em arquivo confidencial. É que eu já escutei chora demais, né? Não, primeiramente. Muito bem. Mas eu acho que é sempre muito emocionante escutar esse testemunho de vida, né? Essa De pessoa fé. tão especial, que é Maísa, e conhecer também a história da sua família, uma história muito bonita. Então a gente fica muito feliz de você ter vindo aqui compartilhar. E principalmente, eu acredito muito que esse mês é especial. Como você disse, todo novembro, você contou aqui pra gente que todo novembro é como se você revivesse Isso. a sua história. Então a gente fica feliz de poder conversar com outras mães que estão passando por esse momento e dar uma esperança, né? E dar uma informação, trazer algo nesse sentido. E eu que agradeço, né, o convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada de verdade. É um casal muito querido, que eu respeito, que eu tenho admiração. E pra mim foi maravilhoso, foi muito bom. Por isso que eu compartilhei com vocês essa história.
Valeu, família Meu Primeiro Doutor. Até a próxima, então. É isso. Tchau, pessoal.